Mas vamos direto ao nosso tema de hoje, que não é especificamente sobre a graça, sobre a doutrina da graça, mas tem muita conexão com ela. Eu estava em casa tentando elaborar o roteiro de um sermão para hoje e pensando sobre o que pregar. Assunto é o que não falta. No cenário atual do nosso mundo, tanto fora como dentro da igreja, há muitos temas relevantes fervilhando. E alguns são bem instigantes, alguns são polêmicos. Em vários desses assuntos, devido a um alto teor de politização e de ideologias em torno deles, alguns inclusive fazendo novas leituras do Evangelho e das profecias, uma pequena faísca, ou seja, qualquer coisa mal interpretada, qualquer coisa tida como antibíblica, é suficiente para acender uma grande fogueira. E uma fogueira depois difícil de apagar. Quem conhece os meus textos, meus sermões, minhas músicas, sabe que como pregador leigo que eu sou, há cerca de mais ou menos 10 anos, eu venho me dedicando a ser um mensageiro da graça de Deus, da justificação pela fé, da doutrina da salvação. São temas não só da minha predileção, mas também da minha vida. E desde que eu comecei a pregar, eu pedi a Deus que me desse sabedoria para apresentar esses assuntos tão essenciais, assuntos salvíficos, de um modo descomplicado e simples, para que todos pudessem entender, até mesmo uma criança ou uma pessoa iletrada. Tem um texto de Ellen White que está sempre na minha cabeça quando eu vou preparar algum sermão. É esse texto aqui. O Senhor deseja que seus servos preguem hoje a antiga doutrina do Evangelho. E que doutrina do Evangelho é essa? Ela especifica tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. E completa dizendo, precisamos de sermões à moda antiga. Preparem-se porque nós vamos usar bastante a Bíblia num sermão à moda antiga hoje. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, tem algo que nós já vamos ver aqui com mais detalhes e que eu penso que deveria ser assim como um pequeno manual de instruções para todo e qualquer pregador, pastor, instrutor ou mesmo um membro leigo da igreja que pregue a palavra de Deus. Esses textos inspirados de Paulo, e são muito conhecidos também, me servem sempre de orientação e eles vão ser a base da nossa conversa de hoje. Embora eu não possa me estender muito, eu vou procurar apresentá-los de forma expositiva. E o que é um sermão expositivo? Proliferam hoje nas igrejas evangélicas e também na nossa igreja, sermões de diversos tipos. E eu quero dizer que isso aqui não é uma crítica, é apenas uma constatação. Há, por exemplo, sermões lacrimosos e emotivos, sermões assustadores e condenatórios, sermões motivacionais e de autoajuda, sermões proféticos, sermões filosóficos e até, pasmem, sermões sem Bíblia, em que a Bíblia não passa de uma referência distante. Um sermão do tipo expositivo é quase uma revolução na pregação. É um retorno aos sermões à moda antiga. Sermões expositivos, ainda que sejam temáticos, abordando um tema específico, eles sempre começam, se mantêm e terminam centrados inteiramente na palavra de Deus. E na Bíblia nós temos vários exemplos de pregadores inspirados e abençoados que fizeram sermões temáticos, mas ao mesmo tempo expositivos. Vocês conhecem esses incidentes, essas cenas. Eu não vou precisar descrever, vou apenas colocar aqui. Por exemplo, Jesus pregando aqueles 2 discípulos lá no caminho de Emaús. O texto de Lucas diz assim:
e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então vejam que Jesus começou no Pentateuco. Eu imagino que ele começou no Gênesis, começou na criação, não é? Jesus começou então lá em Moisés, mas ele seguramente, pela descrição do texto, usou textos sobre ele que havia em todas as Escrituras do seu tempo. As Escrituras do tempo de Jesus eram basicamente o nosso Velho Testamento de hoje, apenas com uma arrumação diferente, uma ordenação diferente. Querem ver um outro pregador bíblico que pregava sermões expositivos e temáticos? Esse aqui, Filipe. Filipe pregando ao eunuco da Etiópia, que não entendia o livro de Isaías, e o texto de Atos diz assim: e respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta Isaías? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Filipe também começou em Isaías, mas certamente buscou referências a Jesus Cristo em outras partes das Escrituras. Querem ver mais um pregador expositivo na Bíblia? Pedro, pregando lá no dia de Pentecostes. O texto de Atos diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vejam quantas referências a Jesus Cristo Pedro fez aí. Pedro e os demais apóstolos estavam apaixonados por Jesus Cristo e pela mensagem da cruz. Mais um pregador expositivo e temático na Bíblia. Paulo pregando diante do rei Agripa. Diz o texto de Atos: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo relatou aí palavras de Jesus Cristo dirigidas a ele e também citou Jesus Cristo. Aliás, vocês perceberam que o tema central de todos esses sermões expositivos que eu mostrei aí é um só. O tema é apenas esse aqui: Jesus Cristo. Aliás, eu vou mostrar para vocês agora 3 textos curtos de Ellen White, mas de alto impacto a respeito disso. Vejam: Satanás está resolvido a não permitir que os homens vejam o amor de Deus. Olhem esse outro aqui. Cristo crucificado por nossos pecados, Cristo ressurgido dos mortos, Cristo elevado ao alto. Eis a ciência da salvação que temos que aprender e temos que ensinar e temos que pregar. Essa deve ser a nossa pregação. Mais um, terceiro texto. Esse aqui é extraordinário. O grande centro de atração, Jesus Cristo, não deve ser deixado fora da mensagem do terceiro anjo. Então você pode pregar sobre eventos. Quer pregar sobre eventos finais? Pode pregar sobre eventos finais. Não tem problema nenhum. Quer pregar sobre a lei de Deus? Pregue. Quer pregar sobre lar e família? Pregue. Quer pregar sobre música e adoração? Pregue. Quer pregar sobre vida saudável? Pregue. Mas Jesus não pode ser deixado de fora dessas pregações. E ela continua. Deixa eu tentar voltar aqui aquele texto. Tentar voltar aqui um pouquinho. Está aqui. Então, o grande centro de atração, Jesus Cristo, não deve ser deixado fora de nenhuma mensagem. Muitos que se têm... Agora ela faz uma afirmação aqui que me incomodou. Muitos que se têm empenhado na obra para este tempo, fizeram Cristo secundário.
e deram o primeiro lugar a teorias e argumentos. Eu não sei se isso aqui está aparecendo na web agora, o texto ali. Se não estiver, eu gostaria que mostrasse o texto, porque isso aqui para mim é de alto impacto. Essa última parte. Muitos que se têm empenhado na obra para este tempo fizeram Cristo secundário e deram o primeiro lugar a teorias e argumentos. Então, quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. O púlpito não é do pregador. O púlpito não é do seu intelecto. O púlpito é de Cristo Jesus e de sua igreja. Não importa o tema abordado, Jesus Cristo tem que ser o centro da pregação. O púlpito não deve ser usado como palco de doutrinação com qualquer, eu disse qualquer, viés ideológico ou político. Sabem por quê? Ler a Bíblia é diferente de ler tratados com questões políticas, sociais, econômicas, raciais. Por quê? Porque esses tratados, normalmente, são sempre cheios de contradições, de paixões e de luta por poder. Isso não significa, de modo algum, ficar alienado da realidade em que nós vivemos. O Evangelho e seus ensinos não nos permitem ficar alheios ao que acontece ao nosso redor. Só que a visão tem que ser bíblica, não pode ser humana e nem ideológica, porque são coisas diferentes. Vamos agora a uma visão geral inicial da primeira epístola aos Coríntios, que é a base desse sermão. Falando de Corinto. Corinto foi capital de uma região chamada Acaia. Era um importante porto de muito comércio na Grécia Antiga, perto de Atenas. Ainda existe hoje. Os gregos eram pagãos, ou seja, eles adoravam vários deuses. Paulo morou lá por cerca de 2 anos, quase 2 anos, e fundou uma igreja que se tornou referência. Depois ele prosseguiu viagem, mas ele recebia com frequência notícias bem desagradáveis a respeito da igreja de Corinto. Uma igreja abençoada com grande variedade de dons espirituais, mas que passou a ter problemas sérios em pelo menos 5 grandes áreas. Por exemplo, divisões na igreja, sensualidade e imoralidade pesada, consumo de alimentos sacrificados aos ídolos, disputa entre irmãos na justiça, irmãos que levavam irmãos às barras dos tribunais. E 5ª área, heresias doutrinárias, a respeito da ressurreição, a respeito da imortalidade da alma, a respeito de dom de línguas e a respeito da volta de Jesus. Então, o cenário na igreja de Corinto era um cenário pesado. E o apóstolo Paulo tratou de cada um desses problemas na sua primeira epístola. E a grande questão agora é a seguinte: como pregar e o que pregar para igrejas assim? Para igrejas com esse tipo de cenário. E sem incorrer em partidarismos, em divisões e dissensões na igreja, em ideologias políticas, em heresias, em distorções teológicas e doutrinárias. Ou seja, sem enveredar pelo que nós podemos incluir naquilo que Paulo chamou de vãs filosofias e rudimentos do mundo, lá em Colossenses 2,8, ou de outro evangelho, em Gálatas 1,9. Como pregar para igrejas com essa problemática toda? Nesse sermão, eu vou me referir apenas à primeira área, a primeira grande área de problemas na igreja de Corinto, tratada por Paulo nos capítulos 1 a 5. Que área era essa? Divisão, partidarismo na igreja. Aquela congregação estava profundamente dividida, interpretando erroneamente pretensas diferenças teológicas, doutrinárias e filosóficas entre as pregações de Paulo, de Apolo e de Pedro.
Infelizmente, hoje nós temos cenários semelhantes, tanto no mundo evangélico quanto na nossa igreja, entre o povo do advento. E é bem possível que essas divergências e conflitos se tornem cada vez mais significativos e acirrados, a julgar pelo que tem acontecido de uns anos para cá. E pasmem, não só entre os membros da igreja, mas atingindo até o nosso ministério. Eu extraí alguns versículos de 1 Coríntios, capítulos 1 e 2, e vocês vão ver a beleza e a verdade que existe no texto bíblico. Eu vou procurar expor pausadamente, tanto quanto possível, tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios 1, começando a partir do versículo 17. Olha lá. Paulo diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Vejam que Paulo deu tanta importância ao trabalho de pregação que ele deixou os batismos e talvez muitas outras tarefas eclesiásticas nas mãos de auxiliares. Aliás, que auxiliares? Barnabé, Marcos, Silas, Timóteo, Lucas e muitos outros homens e mulheres que ele nomeia nas suas epístolas. Um tremendo time, né? Um timaço esse. Então Paulo delegava para quê? Para que ele pudesse pregar. E quando ele pregava, pelo que disse o texto, ele não fazia com sabedoria de palavras. Ou seja, ele não se preocupava com a boa retórica e nem com a eloquência. E por que ele fazia isso? Para não anular, para não ofuscar a mensagem da cruz. Vamos ao versículo 18. Aí ele diz assim: certamente, a palavra da cruz é loucura, palavra forte, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Quem é crente sabe bem o que é isso. Ser considerado louco, alienado do seu tempo, retrógrado, primitivo. Para quem ainda não conhece a graça, a mensagem da cruz é de fato uma tremenda loucura. Mas para o crente salvo por ela, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Seguindo no versículo 19, Paulo diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo aqui está apenas citando o texto exato que se encontra em Isaías 29, 14. Versículo 20, aí ele pergunta: onde está o sábio? Cadê o escriba? Cadê o questionador desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Quem seriam essas três figuras? O que elas representavam nesse texto de Paulo? Sábio. Paulo se refere provavelmente a todas as mentes brilhantes de todos os tempos anteriores ao seu tempo e anteriores a Jesus Cristo. Escriba. Paulo agora ali está confrontando os sábios judeus, os doutores da lei. Questionador. Basicamente, Paulo se refere a todos os grandes filósofos gregos. O papel da filosofia, o principal papel da filosofia é questionar. Paulo estudou profundamente todos os grandes filósofos gregos e os conhecia muito bem. E lembrem-se que ele está falando aqui aos gregos. Versículo 21, aí ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós estamos conversando hoje sobre o que pregar, qual deve ser a nossa pregação, e Paulo está nos mostrando qual era a pregação dele, dando-nos aí um grande exemplo disso. Então ele disse ali, aliás foi daqui que eu tirei o título do sermão, a loucura da pregação. Paulo está dizendo aqui que Deus em sua sabedoria
Ou seja, em sua onisciência, em sua presciência, Deus providenciou para que o mundo o conhecesse, mas não pela própria sabedoria do mundo. Ou seja, não o conhecesse pela ciência, não o conhecesse pela ideologia, não o conhecesse pela filosofia, e sim pelo que ele chamou a loucura do Evangelho. Em outro momento, debatendo com esses mesmos gregos lá no Areópago de Atenas, Paulo disse que pela sabedoria humana era possível apenas tatear em busca de Deus, investigar, pesquisar, mas não necessariamente encontrá-lo. Como diz a letra da música Escolhi Acreditar, filósofos e mestres nunca irão avaliar aquilo que o amor de Deus mostrou na cruz. Eu acho que o PowerPoint está brincando comigo hoje. Vamos ao versículo 22. Nós estamos aqui, voltamos ao 17, vamos ao 22. Já passamos por todos esses. Paulo está falando agora da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os não-judeus, ou seja, para os gentios. Texto forte. E no versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, como gentios, como não-judeus, Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus. Esse versículo sozinho dá um sermão. Paulo está dizendo que os judeus queriam milagres. Os judeus gostavam de prodígios, sinais da intervenção divina. Tinha sido assim desde o Egito e eles ficaram mal acostumados. E sempre pediam isso diante de qualquer nova mensagem. Eles queriam uma pregação acompanhada de curas e de maravilhas. E Paulo diz então que os gregos já eram diferentes. Por sua elevada intelectualidade, pátria de grandes filósofos como era a Grécia, de grandes mentes pensantes, os gregos buscavam apenas a cultura, o saber, e desprezavam a fé mais pura e simples. Mas e os crentes? Para os crentes, fossem eles judeus ou gentios, ou seja, não judeus, Paulo diz que pregava Jesus Cristo crucificado. Que pregação dramática. Por que isso? Em vários textos, a Bíblia fala de um cordeiro que foi morto, antes da fundação do mundo. Nós encontramos isso em várias passagens. A Bíblia também, lá falando sobre o grande coral de anjos e criaturas celestes no Apocalipse, diz que esse coral canta: digno é o cordeiro que foi morto. Apocalipse 5:12. João viu em visão, entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Apocalipse 5:6. Jesus Cristo mesmo se apresenta assim: eu estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Apocalipse 1:18. Eu fiquei pensando, por que essa ênfase na morte de Jesus? Por que essa ênfase no Cristo morto, crucificado? Eu vou dizer a vocês o porquê. E vou dizer algo que talvez surpreenda alguns de vocês, talvez nunca tenham pensado nisso. Se nós acharmos que Satanás queria a morte de Jesus Cristo, nós estamos enganados. Satanás nunca quis que Jesus Cristo morresse. Satanás queria que Jesus Cristo cedesse às suas tentações, que Jesus Cristo se submetesse a ele, que Jesus Cristo renunciasse à sua condição de Filho de Deus e, finalmente, Satanás queria que Jesus Cristo desistisse. Por quê? Porque a desistência de Jesus Cristo significaria o triunfo
de todas as alegações e acusações de Satanás contra Deus e contra o seu governo. Já a morte de Jesus Cristo representaria o contrário, representaria o pagamento de uma dívida eterna que o homem tinha com Deus, representaria o cumprimento da lei de Deus, representaria a graça salvadora estendida a toda a humanidade, representaria a possibilidade de vida eterna. E a morte de Jesus Cristo ainda reivindicaria, como o fez, diante do universo, o caráter de Deus, que nós sabemos que é tanto justo quanto misericordioso. E aleluia por isso. Então vejam que Satanás não queria nada disso. Não queria que Jesus morresse. Ele queria que Jesus desistisse. Daí a ênfase que é dada em todas as cartas apostólicas no Novo Testamento à morte do Cordeiro, Cristo crucificado. Por isso, para os judeus a cruz era uma vergonha, um escândalo, e para os gregos uma loucura. Afinal, que louco faria tudo que Jesus Cristo fez? Seguindo no texto de 1 Coríntios capítulo 1, chegamos agora ao versículo 25, e que diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo está dizendo aqui que essa assim chamada loucura de Deus se mostra mais sábia e mais forte do que qualquer solução humana. Que loucura e que fraqueza são essas? É fácil entender. Imaginem o processo de salvação. Um processo estranho, um processo maluco aos nossos olhos, em que um homem pecador, cheio de toda injustiça, com natureza depravada, totalmente corrompida, apenas porque creu, apenas por um ato de fé, é considerado por Deus como sendo justo, e mais ainda, como se nunca houvesse pecado. Olha que loucura. Do outro lado, você tem aí sim um ser realmente santo, puro, perfeito, justo. Esse ser atribui os seus méritos perfeitos a esse pecador depravado, assume a culpa desse pecador e passa a ser tratado como se ele fosse o pecador. Aliás, mais do que isso, passa a ser tratado como se ele fosse o próprio pecado. E finalmente morre numa cruz. Que loucura! Aos nossos olhos, parece injustiça. Aos nossos olhos, parece uma fraqueza de Deus. Aos nossos olhos, parece loucura. E da nossa parte, crer nisso, acreditar nisso, também é loucura. Versículo 26, prosseguindo aí. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, olhem para vocês, vocês não foram chamados porque vocês são sábios, vocês não foram chamados porque são poderosos ou porque nasceram nobres, vocês foram chamados porque são pecadores. E no versículo 27, ele continua, ao contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. E no versículo 29. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Declarações fortíssimas de que Deus vê tudo de modo totalmente diferente do que vê o homem. Para realizar seus propósitos, Deus usa as coisas e pessoas consideradas loucas, fracas, humildes, desprezíveis,
para envergonhar aqueles que são sábios, fortes e soberbos. Versículo 30, já estamos chegando ao final do capítulo 1. Aí Paulo vai dizer assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aqui Paulo resume de modo bem sintético, como é o seu estilo, toda a ciência da salvação. E faz isso didaticamente com 4 elementos bem conhecidos. Primeiro, ele fala na sabedoria. Que sabedoria é essa? A sabedoria do plano de salvação, que envolvia morrer pelo pecador, algo que Satanás desconhecia, algo que Satanás não esperava que Deus fizesse. Aí ele fala em justiça. Justiça, o que ele está querendo dizer aqui? A justificação, somente pela fé nos méritos de Cristo Jesus. Um ato instantâneo de Deus em nosso favor. Aí Paulo fala na santificação. O que é isso? Esse processo que vem logo em seguida à justificação, também chamado de justificação continuada, e que vai durar a vida toda do crente. E sem isso, Paulo diz em outro texto que ninguém verá o Senhor. E aí ele conclui falando de redenção. Ele está falando aqui de transformação, restauração, glorificação final. Vejam que riqueza de conteúdo para nossa pregação estamos todos hoje adquirindo a partir da experiência desse grande herói da fé. E eu quero finalizar com um texto na sequência desse capítulo. Agora a gente entra um pouquinho no capítulo 2, apenas os 2 primeiros versículos, que dizem assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, nada pregar entre vós, senão a Jesus Cristo. E este, mais uma vez está sublinhado ali, crucificado. Essa era a pregação de Paulo. Jesus Cristo e este crucificado. Por quê? Porque para Paulo não bastava um Jesus Cristo que fazia milagres. Não bastava um Jesus Cristo que fazia coisas sobrenaturais, que acalmava o mar, que curava enfermos, que ressuscitava mortos e que era exemplo para nós em tudo. Isso não bastava para Paulo. Para Paulo, tinha que ser um Jesus Cristo que morreu. Que morreu. Porque, como expliquei, a sua morte significava vida eterna. A sua morte, da qual ele voltou, porque ele tinha vida em si mesmo, a sua morte selou a morte de Satanás, dos seus anjos e do próprio pecado, morte da qual não haverá retorno. E eu termino dizendo que essa deve ser também a nossa pregação. Jesus Cristo crucificado. A mensagem da cruz, eu não conheço outra. Tem gente que fala: Mário, por que você prega já há 10 anos, já passou por quase 200 igrejas pelo Brasil, e a sua mensagem é sempre uma mensagem de graça? Eu não conheço outra melhor. Se me mostrarem outra melhor, mais salvífica, eu me rendo a ela. Nós não temos que fazer do púlpito, vou repetir, um palco, um palanque, uma tribuna, um fórum de debates de filosofias, de ideologias humanas ou da nossa própria visão do mundo e da sociedade. Sabem por quê? É muito simples. Não há, podem ter certeza, não há nenhuma ideologia humana, nenhuma doutrina política, nenhum tratado sociológico que sejam superiores ao evangelho puro de Cristo Jesus. Nenhuma corrente filosófica ou ideológica será capaz de propor, de oferecer, de descobrir coisas que o evangelho tenha esquecido de abordar, de mencionar, ou que não tenha conseguido explicar. E a maravilha do evangelho é que, além de ser completo, diferentemente das demais ideologias,
O Evangelho nos traz o perdão de Deus. O Evangelho transforma. O Evangelho prepara para encontrar o Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, que muitos identificam como sendo aqueles dos quais falou Paulo lá em 1 Timóteo 3, 1 a 5. E é possível que sejam mesmo. E nesse tempo em que estamos vivendo, proliferam nas igrejas, na internet, nos lares, discursos, sermões, estudos e textos assustadores, aterrorizantes, bem como teorias humanas que empanam, ofuscam o brilho da mensagem da cruz. Irmãos, ninguém vai se converter pelo medo. Já a mensagem da cruz não nos entristece, nem nos assusta, ela nos liberta e ela nos atrai. Vocês lembram daquele episódio de Moisés lá no deserto, das serpentes, em que ele ergueu numa haste, algo que representava Jesus Cristo. Eu, disse Jesus, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. A igreja de Deus converte e cresce por atração, não por medo, não por assustamento. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 19, diz assim: a mensagem da justiça de Cristo, olhem que coisa linda, a mensagem da justiça de Cristo e nenhuma outra soará de uma a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Essa é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Numa manhã de sábado, talvez como essa, bonita assim, bem quente, em uma sinagoga de Nazaré, Jesus Cristo entrou. Tinha vindo do deserto da tentação, voltou para a sua cidade, a cidade onde ele havia crescido. Era um dia de sábado e ele entrou nessa sinagoga, deram a ele o rolo do livro do profeta Isaías, e Jesus ali instalou naquele dia o reino da graça, e ele declarou publicamente a sua missão, que era buscar perdidos, curar quebrantados de coração, perdoar pecadores, libertar cativos e oprimidos, anunciar o ano aceitável do nosso Deus. E quem são esses oprimidos? Quem são esses oprimidos? Quem são esses perdidos? Quem são esses pecadores? Eles podem ser encontrados no meio de ricos ou pobres, entre poderosos ou humildes, entre cultos ou iletrados, entre escravos ou livres. Podem estar entre os pretos na África, podem estar entre os brancos na Europa e nas Américas, podem estar entre os vermelhos, como os índios, podem estar entre os amarelos, como os orientais, e estão literalmente espalhados, como diz a Bíblia, por todas as religiões da terra, por todas as raças, nações, tribos, línguas e povos. Irmãos, é com eles que nós temos que interagir. É para todos eles que nós temos que pregar. E pregar o quê? A ideologia de Deus. Qual é a ideologia de Deus? É o amor. Temos que pregar o conservadorismo. Que conservadorismo? O conservadorismo bíblico, que é amor a Deus acima de tudo, acima de todas as filosofias do mundo. A primeira parte da lei de Deus. Temos que pregar o progressismo. Mas que progressismo é esse? O progressismo bíblico. O amor
ao próximo, a segunda metade da lei de Deus. Temos que pregar graça e salvação, que constituem a mensagem do terceiro anjo. Tudo isso fundamentado em quê? Nisso que vocês estão ouvindo, na mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz? Jesus Cristo crucificado, morto. Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo elevado aos céus. Jesus Cristo prestes a voltar. Essa é a loucura da nossa pregação. Maranata. Amém. Vamos orar? Pai querido e santo, entendemos hoje, a partir dessas palavras abençoadas, ensinos abençoados, do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, qual deve ser a nossa pregação. Qual deve ser o centro de tudo aquilo que dizemos à tua igreja, dia após dia. Jesus Cristo morto, porque com Ele nós morremos. Jesus Cristo sepultado, porque com Ele nós fomos sepultados. Jesus Cristo ressurreto, porque com Ele nós ressuscitamos. Jesus Cristo é levado aos céus, de onde Ele um dia voltará e para onde Ele vai nos levar. Essa é a mensagem da cruz. Essa deve ser a nossa pregação. Ajuda-nos a compreender isso, para que nenhuma outra ideologia, filosofia venha empanar o brilho dessa mensagem. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.